Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2020, um sábado ensolarado em Foz do Iguaçu. Este é o verbete de número 5139. Ele tem 8 páginas, 48 logias e 21 máximos. E o tema é muito relevante, muito importante, e é implantação de Cognópolis, da especialidade para reurbanologia. E o verbete foi redigido pelo verbetógrafo veterano, professor Alexandre Baltazar. Alexandre Martins Baltazar é graduado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Gestão de Aprendizagem Ativa, mestre em Urbanismo, brasileiro natural de Criciúma, Santa Catarina. Voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente de Conscienciologia desde 1994, tenepsista desde 1995, coautor e organizador do livro Parque Linear em Boici, Diagnóstico Pró-Reurbanização do Maior Rio Urbano de Foz do Iguaçu, de 2019, e coautor do livro Gestações Conscienciais, volume 2, de 1996. Vamos à definição do verbete? A implantação de Cognópolis é o ato ou efeito de instalar bairro do conhecimento, empreendimentos de fins para-reurbanológicos globais, demandante de grande parcela de esforços físicos e extrafísicos do grupo evolutivo da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, compondo um movimento interinstitucional conscienciocêntrico, libertário e maxiproexológico, em prol da formação do Estado Mundial. Não é pouca coisa, hein, gente? Vocês viram, né, a consistência dessa definição, desse tema. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da convivialidade sadia, a pressão holopensênica assediadora, o holopensene dos mega empreendimentos evolutivos. Na fatologia, a construção da cidade do conhecimento, a instalação de comunim conscienciofílica, o protótipo da intermissiologia aplicada, o balão de ensaio da descrenciologia teática, a construção da contrapartida intrafísica da Comunex Interlúdio, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a Conscienciópolis, o oásis urbano de ressocialização, os condomínios conscienciológicos, as neo-embaixadas de especialidades da conscienciologia, a reurbanização intrafísica, a REURBIN, em sintonia com a reurbanização extrafísica, a REURBEX, a teática institucional na condição de exercício prévio à construção do Estado Mundial, a abertura da conta corrente policármica. E na parafatologia, os paracompromissos pessoais da paraprocedência intermissiva, a afinidade com a paraprocedência evoluída, a comunidade conscienciológica cosmoética extrafísica, a interlúdio, o pombal, o pandeiro, as geoenergias, hidroenergias e fitoenergias sendo consideradas no projeto da nova Cognópolis. O acolhimento das consciências nativas dos ambientexes ligados ao território da futura Cognópolis. A geopolítica desassediadora. Tem muitos mais itens, tanto na fatologia como na parafatologia, a gente só destacou alguns. E na argumentologia, uma argumentologia muito rica, né? Esse é aqueles verbetes que a gente chama de verbete memória, né? Da conscienciologia. Ele tem muito dado aqui que é da nossa memória, da nossa história, da nossa holomemória. Então, entre várias listagens, entre vários parágrafos aqui, destacamos então desenvolvimento, onde o autor traz 13 Cs envolvidas no desenvolvimento de Cognópolis. Na listagem escopo, ele apresenta 7 tipos de estrutura física presentes e definidoras de Cognópolis. No item etapas, ele traz 5 etapas de implantação de Cognópolis, listadas em ordem lógica de prioridade. E tem muito mais informação aí. Remissiologia destacamos campus conscienciocêntrico, geopolítica desassediadora, incubadora conscienciológica, interação CCCI-SOCIM e proto-estado mundial. Na frase enfática, o advento das neocognópolis neste século XXI
evidencia a maturidade para-reurbanológica da CCCI em prol da consolidação no planeta do corpus de conhecimento da conscienciologia. Você admite passar a expansão dos trabalhos da conscienciologia pela implantação de neocognópolis? Reconhece estar a Proexis pessoal conectada com a referida expansão? Na bibliografia específica, o autor contribui com 7 referências bibliográficas. Na mega-análise, feita pela nosso time de mega-analistas aqui da Enciclossapiens, que é composto pelos professores Cláudio Monteiro, João Melo, Nilzabete Corrêa e Nina Rosa Manfroy, os itens, 20 itens chamativos desse verbete são: mega empreendimento, maxi proexis, campus, geopolítica, radicação, vínculo, voluntariado, aglutinação, convivialidade, grupalidade, mundialismo, visionarismo, paraprospectiva, cosmovisão, interassistenciologia, conscienciologia, conscienciocentrologia, para-reurbanologia, cognopoliologia e intrafisicologia. Muito bem-vindo, Alexandre, parabéns por mais um verbete com essa temática tão importante. E a primeira pergunta, você já é veterano, é sempre, nos conta mais, assim, tudo que você já conta, além disso, nos conta mais dos bastidores desse verbete. Vamos lá. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. Assim, esse tema, né, implantação de cognópolis, assim como o verbete que eu apresentei antes também, de campus conscienciocêntrico, é o meu tema de pesquisa de praticamente 25 anos, quando eu mudei para Foz para participar da implantação do CAEC. Então, eu sempre tive envolvido com esse trabalho pioneiro de desenvolver o projeto, morar no campus, e, enfim, e aí vem toda a minha pesquisa, né? É importante eu ressaltar que a implantação de campus e de cognópolis sempre teve à frente uma equipe fora de série, de empreendedores, né? Então, na área financeira, na área de eventos, na área de projetos, de obras, né? Questão técnico-científico também, sempre teve uma equipe muito forte para participar dessa implantação e dessa instalação. Então, para mim, assim, é um grande prazer, né? Poder hoje, 25 anos depois do início do CAEC, esse ano o CAEC faz 25 anos, eu poder contribuir com a minha leitura desse processo, do que é a implantação de uma cognópolis. Então, é evidente, tem muitas ideias aqui que eu tenho que retratar isso a essa equipe, que eu sempre estive envolvido, né, trabalhando, várias equipes. Também a Unicim, em 2006, 2007, eu e o professor Alcir Alves, nós coordenamos a primeira comissão pró-cognópolis na Unicim, 2006, 2007, acho que até 2008. E ali, muitas ideias foram sistematizadas, coisas que tanto na implantação do CAEC, quanto da ARAC, própria IAC, já eram elementos que configurariam uma espécie de manual. Então, algumas coisas eu coloco aqui, por exemplo, o TNPcista, a importância do TNPcista radicado dentro do campus para poder ajudar na instalação. A gente aprendeu fazendo isso. No início foi muito difícil, porque não tinha. Então, várias ideias foram sendo desenvolvidas durante esses 25 anos e contaram com a participação de várias pessoas, né? Muito bom. Então fica a minha gratidão, né, pela oportunidade de poder trabalhar esse tema hoje. Né? Você está representando, assim, porta-voz de um grupo todo maior, né? Exatamente. Intra e extrafísicos, desbravadores, né, exatamente. Alexandre? E com certeza que você traz ao longo do verbete, em vários momentos, com certeza uma preparação ainda no curso emissivo para esse tipo de Max Proex de tarefa, né? Trabalhamos com essa hipótese. Eu acho bastante Talvez plausível. a gente vá falar sobre isso aqui hoje. Com certeza. Vamos falar sim. Muito bom, excelente temática. Vamos começar com Conceição dos Ouros, né, que é a nossa amiga e nossa teletertuliana mega assídua aqui. Na fatologia, Alexandre, ela te pergunta, na página 2, final da segunda linha. Poderia comentar sobre o balão de ensaio da descrenciologia teática? Final da segunda linha. Final da segunda linha na fatologia, página 2, o balão de ensaio da descrenciologia teática. Isso. Então, assim, o balão de ensaio da descrenciologia. Vamos pegar o exemplo aqui do CAEC. Quando a pessoa chega aqui, ela, pela primeira vez, ela vem conhecer. Logo de cara, ela entra no tertuliário e vê, não acredite em nada, experimente. Ela vai começar a vivenciar contato com pessoas, ideias,
e ela vai ver que tudo aqui foi feito, digamos, com esse princípio, né? A gente diria que, para mim, o princípio da descrença é uma cláusula pétrea nossa, né? De você efetivamente sempre buscar experimentar e não ir no bico do que alguém está falando. Então, esse verbete, né? Tudo que acontece no tertuliário, a gente sempre pede, não acredite, experimente, vamos ver se tem lógica isso. Então, a Cognópolis é um grande balão de ensaio para isso. Às vezes a pessoa ela vem com uma ideia, será que ela realmente já experimentou? Ela tem teática naquilo? Ela tem verbação? Né? Então, o balão de ensaio é isso, é quando você se submete a experimentos que vão mostrar o quanto que você já vivencia aquilo que você está falando. Então, é o nosso laboratório diário. Todos os ambientes da Cognópolis vai se encontrar o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, experimente. Isso é transversal, né? Com certeza, todas as Exatamente. Cognópolis, enfim, é todo o trabalho, né? Isso, seja numa dinâmica parapsíquica, seja na defesa de um verbete, seja num curso, tudo que é falado, que é discutido. Espera aí, tem sentido isso? Tem lógica? Vamos experimentar. Aplicar essa vacina antidogma, né? Exatamente. Muito bem. Na parafatologia ainda de Conceição dos Ouros, página 2, quarta linha, de baixo para cima, poderia aprofundar e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito das projeções conscienciais assistidas pelos amparadores e a temática do verbete? Sim. Então, tem várias experiências minhas e de outros colegas, né, em relação a esse aspecto. Então, por exemplo, quando a gente está na linha de frente de um trabalho desse, é importante a gente ressaltar o nível de amparo de função que a gente tem. Então, os marcadores que eu tenho disso comigo é que existe essa proporção. Então, uma coisa é você definir um objetivo, uma meta existencial, você escrever um verbete, escrever um artigo, você vai ter amparo de função para aquilo. Quando você está na linha de frente da implantação de uma Cognópolis, você vai ter um outro nível de amparo de função, por conta da magnitude desse trabalho. Então, o marcador que eu tenho do amparo de função, da implantação do CAEC é uma coisa muito grande, porque o CAEC foi o primeiro, e ele tinha que dar certo, ele tinha que funcionar. Então, todos nós que estávamos ali na linha de frente, a gente brincava que virávamos super-homens, mulheres maravilhas, porque era uma energia muito grande. Então, muitas vezes, algumas experiências projetivas nos mostravam, davam determinados, vamos dizer assim, subsídios para algumas tomadas de decisões. Para mim, no CAEC, talvez a mais marcante, foi uma crise que nós tivemos no início do CAEC, em que, eu vou contar por alto assim, a situação, né? Mas assim, nós tivemos uma crise muito grande que envolveu a questão territorial. E nós tivemos que tomar uma decisão daquilo. E o grupo estava dividido sobre o que fazer, né, com a questão dos terrenos aqui, porque houve uma doação e a gente tinha que fazer uma devolução. E eu tive uma projeção onde os amparadores me mostraram a pessoa relatando a divisão que havia em relação à família e etc. Quando eu vi aquilo, ficou muito claro que o terreno não era nosso. Entende? Nós tivemos um processo jurídico, teve participação de advogados, só que assim, convencionalmente, o terreno era nosso, já estava escriturado, não havia possibilidade, por exemplo, de nós perdermos aquilo na justiça, qualquer coisa do gênero. Por outro lado, aquela projeção me mostrou que realmente havia uma divisão, né, e a gente teria que abrir mão. Então, assim, o professor Valdo ele costumava dar o exemplo, né? Às vezes ele devia alguma coisa para alguém, ele pagava, se a pessoa vinha e cobrava de novo, ele pagava outra vez. Porque, às vezes, a dívida não é dessa existência, ela já vem de outras. Então, por exemplo, esse exemplo da questão do territorial, para mim, na hora de participar das reuniões, de tomar a decisão, eu entrei com muita energia, porque eu sabia que a gente tinha que abrir mão. E foi uma projeção que patrocinou isso. Tá? Então, é muito comum isso. Teve outros relatos, por exemplo, o próprio Alcir Alves, que coordenou comigo a Comissão Pro Cognópolis, hoje a gente é colega do Colégio Visível, ele relata uma experiência que está no artigo que a gente vai publicar no livro sobre reurbanização, sobre Reurbex. Ele relata a experiência do contrafluxo na implantação do campus IPC em Saquarema, até que teve um ECP2, e ele teve uma projeção onde houve uma reconciliação com os aborígenes daquela área, com os índios. E eles apertaram as mãos e os índios disseram algo do tipo, se ele tivesse aqui, ele poderia até complementar, mas eles disseram algo do tipo,
agora nós entendemos o trabalho de vocês. Aí houve um aperto de mão, para mãos, né? E a partir dali a máquina parou de quebrar, parou de chover, e a implantação do campus ela continuou. Então, esse discernimento em relação à para-equipe extrafísica, né? A equipe que está funcionando ali junto com os nativos extrafísicos, porque os terrenos de implantação de campo, eles têm para-donos, eles estão aqui apropriados. Então, a diplomacia, a paradiplomacia que nós precisamos ter é muito importante. Então, quando os trabalhos começam a dificultar e as coisas não vão para frente, a leitura que nós temos que fazer é muito mais extrafísica do que física. Entende? Então, esse exemplo que o Alcir Alves coloca lá em Saquarema é muito ilustrativo. E aí tem inúmeras outras situações que ocorreram aqui em Foz, na Aracê, no discernimento que eu vivenciei, que ilustram bem esse aspecto da paradiplomacia para a implantação de campos e da Cognópolis. Na Aracê tiveram muitas histórias, né? Muitas. Mariângela e Celso contam muitas histórias sobre a necessidade dessas negociações, dessa paradiplomacia, dessas negociações com esses grupos todos. Eu acho que é o entendimento de que, quando eu digo assim, que nós que estávamos na linha de frente, é uma visão intrafísica. Quem está na linha de frente disso e comandando esse trabalho é muito mais os amparadores do que a gente mesmo. Então, a gente tem um curso onde a gente aborda a urbanização extrafísica, que assim, muito do nosso trabalho é leitura de indicadores. Então, a gente tenta desenvolver um projeto, ele bate na trave e volta. Peraí, por quê? Se o projeto é bacana, tem recurso, a coisa parece, por que está travado? O que está acontecendo? A gente começa a tentar achar indicadores para ver se realmente é o momento, se as pessoas que estão envolvidas estão coesas, se tem algum boi na linha. Então, a leitura de indicadores acaba direcionando. E é nessa hora que a gente para ler indicadores, é que a gente percebe que o mando de campo disso tem a participação efetiva dos amparadores. Com certeza. E a gente poderia dizer, Alexandre, que as cognópolis, elas talvez sejam a principal, talvez, estratégia da Reurbex no planeta. Então, coordenando essas equipes todas, você fala extrafisicamente, também estaria, né, a cúpula da Reurbex ou o time de frente da Reurbex? A hipótese que a gente levanta nesse sentido é que sim. E por que a gente levanta essa hipótese, né? Quando a gente pensa o que é uma cognópolis, sob a ótica urbanística, é um bairro. Foi planejado, tem edificações, com o objetivo de estudar a consciência. Qualquer pessoa no mundo entende isso de uma maneira muito simples. Mas, do ponto de vista extrafísico, o que é uma cognópolis? Se nós formos ver, por exemplo, aqui em Foz, tem uma estimativa de mais de 300 tenepecistas morando aqui na cognópolis. Qual o impacto disso na dimensão extrafísica? Então, a gente vê, às vezes, em relatos em dinâmicas ou no acoplamentário, pessoas que têm projeção, eu não tive, mas já vi relatos disso, de que, às vezes, a base física daquele tenepecista em um condomínio está conectada a um laboratório, está conectada a um ambiente onde ocorre a dinâmica, entende? Então, o quanto que essa implantação de cognópolis não é, na verdade, a implantação de um para-hospital. Na hora que você implanta um para-hospital, você vai começar a fazer um nível de assistência em larga escala. E isso tem um impacto muito grande. O próprio professor Waldo dizia que o tenepecista não necessariamente está envolvido na Reurbex, mas o tenepecista veterano, ele já começa a aprofundar, porque ele vai pegar trabalho mais complexo, a questão do envolvimento na reurbanização extrafísica. Então, implantar uma cognópolis, a analogia que eu costumo fazer, né? Se cada um de nós é uma mini peça de um maximecanismo, não seria um campus uma peça desse maximecanismo? E uma cognópolis não seria uma engrenagem disso? Né? Qual o impacto, por exemplo, da cognópolis Foz na região trinacional ao longo desses 25 anos? Será que isso não foi planejado muito tempo antes de nós chegarmos aqui? E o impacto disso, aonde que vai chegar? Né? Porque a gente tá começando o trabalho, né? Parece que 25 anos é muita coisa, mas a gente tem que pensar, passou muito rápido e tem muito chão pela frente. Né? Muito bom. Tem muitas perguntas, mas eu vou deixar as minhas, né? Estou aqui me segurando, não vou fazer. Vamos privilegiar os teletertulianos e vocês aí. Você quer fazer, Luana, por favor? Tá ligado? Tá ligado. Tá certo. Eu queria que você comentasse um pouco ali
Espere um pouco, que eu já me perdi. Na cultura da aceleração da história pessoal, eu queria que você explicasse essa cultura e também, na mitologia, o mito do empreendedor conscienciocêntrico bem-sucedido sem abnegação. Eu queria que você compartilhasse com a gente algumas abnegações que você precisou fazer ou que você notou que o grupo fez para a construção e implementação da Cognópolis. Vou pedir para você me falar a primeira, que página que é? A primeira na página 5, Culturologia, primeira linha. Cultura da aceleração da história pessoal. Bom, vou citar o meu exemplo, tá? Então, eu quando cheguei, eu estava em Florianópolis, né, planejando vir para Foz do Iguaçu. Isso foi em abril de 2005. Tá? Teve uma primeira reunião em Curitiba, eu era voluntário do IPC Florianópolis, e logo nessa reunião eu já vi que eu ia mudar para Foz do Iguaçu. Eu fazia psicologia, estava no primeiro período, estava apaixonado pela psicologia, era professor itinerante do IPC, e quando irrompeu a coisa do CEEC, eu pensei, eu vou para lá. E larguei tudo, larguei psicologia, larguei a faculdade, né, o IPC praticamente, tá, uma equipe fantástica, boa parte deles está em Foz hoje, a gente estava comentando aqui antes de iniciar a tertúlia. E aí quando eu estava já em Curitiba, sabendo, né, eu fiquei 3 meses em Curitiba desenvolvendo projetos para vir para Foz, isso de agosto a outubro. Nessa ocasião, Inversor tinha coordenado o Greenvex em Florianópolis, eu estava com uma preocupação muito grande. Como que eu vou mudar para Foz do Iguaçu para ajudar a implantar um centro de pesquisa? Eu tinha noção que isso não era pouca coisa. Tá? Sem dominar EV, sem dupla evolutiva, sem base física, sem emprego, sem... Eu era o inversor sem, entendeu? Sem nada. Entende? E aí, eu estava deitado, estava uma mala do lado e o manual da TENEPS estava em cima da mala, afundado na roupa, né? E eu pensando assim, gente, eu não vou aguentar. Como é que eu fiz uma loucura dessa? Como é que eu me candidatei para isso? O manual da TENEPS voou da mala e caiu no chão. Eu olhei para o manual da TENEPS e falei, não vou fazer TENEPS, não vou. Porque aquilo, para mim, foi um efeito físico. Tá? E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre isso, e assim, foi meio que unânime. Pensa bem, se os amparadores estão tentando te mostrar que é hora, TENEPS é meio, não é fim, e esse é o grupo que eu estava presente na época, me deu todo o apoio, e eu peguei o manual da TENEPS, tá bom, deixa eu ver bem se realmente é hora de começar. E lá dizia o seguinte, existem 2 condições que facilitam a antecipação da TENEPS, que é a Invexis e a docência itinerante. E eu era as 2 coisas. Aí eu vi que se eu não começasse, eu ia estar sendo pusilânime. Então, aonde que entra a história, a aceleração da história pessoal? A partir disso, dessa escolha e desse posicionamento, de abraçar aquele trabalho, e isso engata com a questão da autoabnegação que você perguntou, tudo começou a funcionar. Aí eu recebi uma carga de amparo, que eu estava falando aqui no início, absurda. A gente fica muito forte por conta do trabalho, senão não aguentava, entende? E aí, a partir disso, veio o emprego, veio tudo, entende? Quando eu saí daqui de Foz do Iguaçu, que eu praticamente fiquei em dedicação exclusiva, 5 anos para implantar o CAE, que eu faria de novo. Muita gente chegava para mim assim, nossa, como que você aguenta? Calça toda suja, barra da calça suja, a gente ficava o dia inteiro praticamente cuidando de obra. Eu saí daqui, fui para o Espírito Santo para implantar a ARAC e entrei no mestrado. Foi lá que deslanchou esse outro lado que tinha ficado em subnível do aspecto profissional. Entende? Então, a minha vida ela acelerou a partir, olha o paradoxo, né? Eu estava em Florianópolis, eu era docente itinerante do IPC, fazendo psicologia, e na época, para quem não lembra, era moda fazer psicologia, você ser docente itinerante, psicólogo, sai de baixo, entendeu? Então, todo mundo estava fazendo psicologia, eu estava exatamente nesse meio, e eu abri mão disso para vir para a fronteira com o Paraguai. Né? Então, assim, muita gente dizia, nossa, mas eu tinha um prolabore que era mais baixo que salário de frentista. E aí, quando eu lembro disso, e algumas pessoas pontuavam isso para mim como se fosse realmente um subnível, eu sabia o que eu estava fazendo e o que eu representava. E praticamente a minha vida parapsíquica pessoal deslanchou a partir desse posicionamento, entende? E isso é autoabnegação cosmoética. Eu tenho consciência de que isso é um mega trafor, mas a gente não pode fazer isso sentindo-se em subnível.
Se a gente não tiver a convicção de que você realmente tem um amparo de função fora de série, de que o teu trabalho vai ajudar muita gente, a gente faz, mas fica com baixa autoestima. Entende? Então, aos poucos, as coisas vão se ajeitando, e aí sim, a gente passa o tempo e você vê o investimento que você fez, né? No nosso grupo evolutivo, na CCCI, e isso tudo acaba retornando, mas sem barganha. Esse é outro aspecto importante a gente ressaltar. Não existe autoabnegação com barganha. Tipo, amparadores, eu vou fazer isso, tá? Eu vou abrir mão, mas ó, eu preciso de... Não funciona, não vai dar certo. A coisa vai travar, entende? Tem que ser íncito da consciência aquilo. E tinha uma professora antiga no Instituto que falava isso, que a gente acaba sendo muito conhecido nas bocas extrafísicas, tendo muito valor dos amparadores, das equipexes, mas intrafisicamente, às vezes, ninguém sabe o trabalho que você está fazendo, entende? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo. Não sei se eu respondi sua pergunta, você quer algum complemento? Eu acho que foi bem impactante ouvir o seu exemplo, mas eu ainda, não entendi direito a definição da cultura. Da cultura de aceleração pessoal, seria essa questão de antecipar o que você pode fazer? A cultura que existe aqui é que se você se disponibiliza para o trabalho, em qualquer área, eu dei meu exemplo pessoal porque foi a obra, certo? Se você, por exemplo, assume uma verdade relativa de ponta da Invex, seja a construção de um laboratório, não digo física, a construção energética desse laboratório, você ir à frente, articular, montar equipe, e esse negócio vai ajudar muita gente, você vai ter um amparo de função, que aquilo que falta para você vai acabar aparecendo. Uma coisa que o professor Waldo falava, o salário cósmico. Não sei se todos viram ele falar isso. O que é o salário cósmico? Muita gente, às vezes, se afasta do voluntariado para priorizar o aspecto financeiro. Tá? Eu nunca fiz isso. Entende? Nunca fiz isso. E por que eu nunca fiz isso? Porque eu sempre tive muito claro para mim que na hora que eu estivesse desenvolvendo alguma coisa de ponta, com um amparo de função, dentro de um fluxo, vai aparecer alguma oportunidade. Entende? E sempre apareceu. Só que nunca fazendo barganha. Porque eu acho que é esse o ponto que às vezes as pessoas clefam, elas falham, porque ela tenta fazer uma barganha. Ela quer muito uma coisa e ela vem, às vezes se envolve no trabalho interassistencial, mas o brilho dos olhos não está no trabalho interassistencial, está fora. O negócio trava. Então, a cultura da aceleração pessoal, eu vejo numa Cognópolis um supermercado de oportunidades. Para você abraçar uma meta, um objetivo, ter um amparo de função e o resto, a tendência é acelerar para você conseguir. Então, seja entrar num mestrado. Eu fiz um mestrado no auge da implantação da Aracê. E detalhe, a Aracê fica em Domingos Martins, no Espírito Santo. Eu fiz na PUC, em Campinas. Para quem não sabe, são 14 horas de ônibus. E eu era o aluno que menos faltava aula. Então, durante a implantação da Aracê, eu fazia mestrado em São Paulo. Entende? Quanta gente sai aqui do voluntariado para fazer mestrado na Unioeste? Nada contra, é uma questão de priorização, mas eu cito esse exemplo meu como uma possibilidade de você conseguir levar tudo direito. Tá? A gente sabe que cada um tem uma realidade, tem um momento, uma fase da vida. Às vezes você tem que fazer um pit stop mesmo, né? De fazer um contraponto aqui. Mas meu temperamento e a minha personalidade, digamos assim, sempre foi colocar, no caso, a minha Proexis em primeiro lugar, que eu digo os trabalhos aqui da CCCI. Tem alguma técnica ou tipo conduta mesmo, ou até, sei lá, combinado, cláusula de CPC que te ajudou a levar essas coisas, as suas decisões de jeito? Tem, e você falou, veio bem claro para mim, é CP1 que eu fiz em 1993 com a professora Malo e a professora Rosália. A frase mais, assim, uma frase muito simples, vocês devem ter ouvido falar já. Aonde que a sua assistência é mais importante? Qual é o trabalho que você pode fazer que não há outra pessoa para fazer agora? Foi por isso que eu assumi vir para a Foz trabalhar com projetos. Eu era recém-formado, me achava, não, eu era inexperiente. E aí, quando eu assumi, eu pensei... Nessa vida, não é, Alexandre? Nessa vida. Mas assim, você vê, saindo da faculdade, né, vou morar em Foz do Iguaçu, numa fronteira, para implantar um campus de pesquisa, e eu via tanta gente mais madura na época, por que esse povo não assume? Por que esse povo não vai? E aí, quando eu vi, era eu. Então, isso, para mim, é uma cláusula pétrea. Se eu vejo que tem um trabalho
que eu posso desenvolver, que não tem outra pessoa para fazer naquele momento, se eu ver que o negócio não vai para frente, eu não vou me sentir bem comigo mesmo. E foi nesse aspecto, quando o professor Valdo pediu para ir morar no campus da Sinvexis, eu vi que eu ia poder ajudar, eu aceitei, e era, na época, um trabalho muito difícil, né? Já vai para 4 anos, 5 anos, que eu estou morando lá no campus da Sinvexis, as coisas estão acontecendo, e eu vejo a diferença que fez isso. Entende? Então, cada um de nós aqui, com certeza, tem uma especialidade, tem um gabarito, tem um mega trafor, que na hora que colocar isso à disposição mesmo do grupo evolutivo na linha de frente, vai acelerar a sua história pessoal. Isso é a minha percepção, né? Obrigada. Alexandre, na página, bom, parabéns, né, pelo verbete, estava esperando esse verbete. Eu tenho até um artigo que está em revisão na revista Consciência que fala da Cognópolis como estratégia evolutiva. Eu considero que é uma estratégia extrafísica, né, para acelerar o processo do Estado mundial. Então, é bem convergente com o que eu também venho estudando. Na página 5, no desenvolvimento, né, sob a ótica da cognopoliologia, você traz as 3 instituições envolvidas, né, nessa temática, com propostas distintas. Quais seriam, na sua opinião, né, quais seriam os indicadores multidimensionais, intra e extrafísicos, né, que podem sinalizar que determinado local está mais maduro, digamos assim, acertado esse processo com o parapúblico, né, ali local? Quais seriam os indicadores? Você chegou a mapear isso de alguma maneira? Olha, sim, não coloquei aqui no verbete esse aspecto. Esse verbete ele começou, acho que tinha umas 10, 11 páginas, e a gente foi enxugando. Então, sim, tem que transformar agora num artigo, talvez num livro, né? Isso. Mas tem uma característica que eu acho que é definidora, que é quando, vamos pensar assim, o voluntário dessa IC, ele começa a se perceber um prestador de serviço para a CCCI, para todas as ICs, não apenas para a IC dele. Então, assim, você chega para o voluntário, você faz o quê? Ah, eu trabalho na contabilidade da IC tal. Não, eu trabalho no técnico científico da IC tal. Aí você chega para um voluntário, você faz o quê? Assim, não, eu trabalho hoje, por exemplo, trabalho na Unicim, a gente é voluntário lá, e eu ajudo na implantação de tal coisa, que é um troço que vai ajudar todo mundo. Então, esse diferencial de você se perceber como um prestador de serviço da CCCI, a IC faz isso, mas dentro de uma especialidade, dentro de um perímetro bem definido, que é a especialidade da IC. Tá certo? Quando você começa a perceber um grupo de voluntários agoniado com isso e querendo ampliar, eu tive agora, semana passada, lá na Aracê, e eles estão nesse momento de transição de campus para Cognópolis. Então, é uma crise de crescimento fora de série, porque você é uma dessoma, é um ego que está ali, né, que ocorre uma dessoma, porque você vai começar a trabalhar para várias instituições. E muitas vezes a gente percebe, não só, eu citei esses 3 exemplos aqui, eu acho que a Ortocognitivos já nasce com esse DNA de embaixada, realmente de ter pessoas pensando em todos, e lá na Aracê eu pude perceber essa transição, né? O grupo, numa crise de crescimento, para dar esse passo. E eu vejo assim, a crise é porque pode dar a impressão de que a IC vai perder a sua identidade. Entende? A gente debateu muito isso lá, né? Então, a Aracê vai perder a identidade? Não, ela não vai perder a identidade. A gestão por projetos, a serenologia, intrafisicologia, grupocarmologia, que são as especialidades, né, as 3 especialidades da IC, isso não se perde, né? Isso se reforça no momento em que você começar a fazer, por exemplo, a gestão por projetos, para outra IC conseguir fazer um office no seu campus, por exemplo. Então, você começa a investir numa diversidade e aí a coisa começa a crescer. Então, eu acho que é uma postura, é um holopensene de CCCI, que ele transborda, invade a IC, e aí o negócio ele tende a... Aqui em Foz, gente, isso é muito claro, né? Se você observa o CAEC é uma IC, mas ele tem uma cara de embaixada. Aqui é a chegada. A pessoa chega aqui, ela é encaminhada para todas as ICs.
O portfólio da Conscienciologia está em cada canto, aqui nos banners, nos flyers, você vai na recepção, tem curso de todas as ICs. Então, isso é um holopensene, isso está expresso na característica da própria instituição. Então, o que eu diria, né, para essas 3 ICs que querem implantar uma Cognópolis, é o quanto que isso já amadureceu. Essa vontade realmente de trabalhar para a CCCI. Entende? De você ajudar outras ICs a se desenvolverem e fazerem parte da Cognópolis. Tá, um outro aspecto que eu não vi aqui no seu verbete, mas eu gostaria de trazer, para entender a sua opinião, a questão do grupo extrafísico e de novas especialidades. Você considera que essas neocognópolis, né, ou esses locais que se predispõem a serem futuras cognópolis, você acha que é importante a identificação dessa demanda extrafísica para entender se são especialidades que gerarão novas instituições conscienciocêntricas, ou você acha que é o DNA do que já tem? Eu acho que existe um risco quando a gente tenta mapear o público-alvo para aí as coisas acontecerem. Eu acho que isso tem que ser em paralelo. Tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região, quando a gente chegou em Foz, né, Curitiba mesmo, quando o professor Valdo falou, vou levar minha biblioteca para lá. Aí todo mundo olhou para a cara do outro e ferrou. Foz do Iguaçu, por que Foz do Iguaçu? A gente foi descobrir o que era Foz, a região e o possível passivo assistencial. O termo passivo a gente designa dívida, problema, certo? Quais os problemas aqui da nossa região? Gente, aí começamos a levantar os aspectos da nossa região e vimos que tinha um passivo muito grande. Aqui teve uma guerra jesuítica, teve a guerra com o Paraguai, tráfico, contrabando. E o professor Valdo dizia, aqui é o melhor lugar do mundo para quem quer fazer assistência, porque tem tudo isso. Tá certo? Tem demanda para tudo. Isso, exatamente. Agora, quando a gente tem que, por exemplo, definir quais serão as próximas cognópolis, aqui tem 3, né? Quantas são? Qual é o nosso... Esse é aquele debate que a gente está fazendo, a Unicinho colegiado, no sentido de refazer as megametas da CCCI. São 11 cognópolis que vão ser feitas, né? São quantas? E aonde vão ser? Por quê? Qual o objetivo? Se nós formos mapear problemas para implantar cognópolis, talvez a gente corra o risco de cair na teoria. Mas eu acho que na hora que você faz isso, junto com uma leitura, tem algum grupo interessado? Quem são essas pessoas? Eles estão firmes? Aí você começa a ver o grupo, você vê o local, a confluência disso, tentar fazer uma leitura. Talvez por aí a gente consiga chegar a possíveis locais. E trabalhar isso como um balão de ensaio. Né? A gente estava falando antes aqui do balão de ensaio, ensaio e erro. Vamos ver que locais mais se candidatam. Né? Então, sempre teve a ideia de uma cognópolis ou um campus nos Estados Unidos, na Alemanha, já se cogitou em São Paulo, em Jundiaí. Então, volta e meia aparecem esses locais. E aí, voltando àquela questão, né, que você estava trazendo, quem é que vai assumir? Quem é que vai levantar a mão e vai dizer, nós temos 10 pessoas, nós vamos fazer esse negócio. Estão prontos para isso? Né? Vai ter amparo de função para fazer isso. Entende? Então, a gente vai ter que fazer a leitura de tudo isso. Então, eu vejo, por exemplo, só para finalizar, em Natal, o pessoal há muito tempo pesquisa serenologia. Entende? E a gente teve lá no encontro Intercognópolis, o intercâmbio foi criado há 14 anos com o objetivo de implantar uma cognópolis. Então, eles avançaram muito nesse aspecto da pesquisa e ficou faltando esse outro aspecto da formação do grupo, da capacitação, dos epicentros, para a coisa poder deslanchar nesse outro aspecto territorial, geopolítico da cognópolis. Entende? Então, eu vejo que é um conjunto de coisas para serem levadas em paralelo. Não sei se eu te respondi. Não, muito bom. Se deixar, a gente vai debater esses assuntos. Depois a gente volta. Aqui. Parabéns pelo verbete. Eu tenho 2 perguntas a princípio. Eu queria que, na página 2, em Principiologia, que você falasse sobre o princípio da Max Proex grupal enquanto elemento aglutinador, falasse um pouco sobre esse princípio e falar também da questão da aglutinação com o tema do verbete. Vamos lá.
Nos cursos que a gente dá de reurbanização extrafísica, eu tenho falado de uma hipótese. Eu estou levantando essa hipótese, não sei o que vocês acham disso. Então, é o seguinte, Maxi-Proexis grupal. Qual é a linha da nossa Maxi-Proexis grupal? O que nós vamos fazer aqui? Então, a hipótese que eu levanto é de que a Maxi-Proexis grupal, a nossa, onde cada um de nós vai ser protagonista de um trabalho, né, que a gente é difícil até de mencionar, ela está começando agora. Né? E aí, quando eu falo isso, mas e tudo que foi feito até agora foi o quê? Assim, olha, o professor Valdo é completista. A Proexis dele, eu imagino que, pelas moratórias que ele teve, inclusive, ele completou o trabalho dele. E qual foi o trabalho dele? Nessa hipótese que eu levanto, é a formação da base para a gente poder desenvolver a nossa Maxi-Proexis grupal. E o que isso tem a ver com a aglutinação? Que eu acho que está começando agora. É na hora que você tem, por exemplo, 24, 25 instituições conscienciocêntricas, cada uma com uma especialidade, um grupo. Tá? O professor Valdo dizia, cada IC é uma tribo. Né? Cada IC é uma tribo. Quantas tribos nós temos hoje? E etc. Entende? Então, assim, se nós temos 25 tribos, a hipótese é muito simples. A nossa Maxi-Proexis grupal é criar uma unidade dentro dessa adversidade. Qual é a adversidade? É a especialização de cada uma. Entende? Então você tem uma IC de proexólogos, uma IC de conscienciômetras, uma IC de consciencioterapeutas, uma IC de parapercepciólogos, serenólogos, intrafisicólogos, grupocarmólogos. E a unidade disso é a CCCI. Como que a gente pode medir aonde que nós... Depois você fala, tá, Pilar? Aonde que nós podemos medir o quanto a gente já avançou nisso? A pergunta é, quantos projetos em parcerias nós já temos na CCCI? Eu posso medir essa unidade a partir das pontes que existem entre as ICs. Na hora que eu tiver tanta ponte, sinal que não tem mais fronteira entre uma IC e outra. Enquanto existe fronteira, tem um problema. Entende? Então, a hipótese que eu levanto é de que a nossa Maxi-Proexis grupal é acabar com a pseudo-harmonia, é construir essas pontes, é criar uma unidade na CCCI. E o que isso tem a ver com o Estado Mundial, que é o que a Poliana estava trazendo? O Estado Mundial é uma coleção de países com fronteiras com medo de perder a sua identidade na hora que você faz a integração. Quantas ICs, às vezes, têm o medo de perder a sua identidade? Se equivaler um curso, se os alunos saírem da minha IC e forem para a sua IC, como é que fica isso? Vai perder, mas a gente não está tudo no mesmo barco? Não é um ato falho, então, você falar em perder? Não vai perder, está tudo no mesmo navio. Você vai num setor, depois volta, aprende, vai lá em cima, vê para onde está indo, volta para o teu setor, nós estamos no mesmo barco. Então, a hipótese que eu levanto é isso. E o papel da Cognópolis é fazer essa aglutinação, que eu acho que o professor Valdo finalizou, né, criou essa base, cria um conselho de EPICONS, cria um conselho das ICs, cria a enciclopédia para colocar toda essa estrutura, a Unicim fazendo a regulação de todo esse grupo evolutivo para poder propiciar as pontes, entende? Então, isso para mim é o papel da Cognópolis, é aglutinar, tá certo? Todos nós, e aí entra o aspecto multiexistencial. Esses subgrupos, eles não são subgrupos por acaso, têm mágoas e ressentimentos e coisas que precisam ser enxaguadas. E se nós passarmos dessa existência sem criar essa unidade, sem criar esse mecanismo de integração, provavelmente alguns de nós vão ter melexes. Essa é a minha hipótese em relação a isso. Entende? Não dá para, nessa vida, nessa existência crítica, nós riscarmos colegas ou ICs do nosso caderninho de interação. Entende? Isso é, para mim, o passaporte para a baratrosfera. Nós temos que pegar essa listinha que está ticada, essa é a minha prioridade. Esses são os caras que eu tenho que trabalhar. Se eu tenho dificuldade com a IC tal, vamos fazer um projeto em parceria, né? Vamos fazer um curso usando as duas especialidades. Gente, o que eu vi até hoje de parcerias que fez isso, encheu de aluno, é uma energia absurda, e todo mundo fica se perguntando, nossa, o que está acontecendo? Porque o extrafísico, aqui a gente fala, né, a Cognópolis e o paraturismo, vai chamar a atenção das consex, nas bocas extrafísicas, vocês viram, fulano e Beltrano estão trabalhando junto, não é possível? Sim, estão fazendo um curso, estão falando, e assistência ainda por cima. Na hora que isso acontece,
vai ter amparo de função, eles vão trazer tudo para ver o teatro evolutivo acontecendo e aquela reconciliação acontecendo. Por isso que, enquanto houver pseudo-harmonia, para mim, a gente não começou ainda a linha dorsal da nossa Maxi ProEx grupal. Tá? Mas isso é uma hipótese para a gente debater. No curso que a gente dá de reurbanização extrafísica, a gente aborda muito essa questão, entende? E a outra pergunta ia nessa linha também, que era sobre a teoria da evolução consciencial em grupo, meio que já está. Da evolução consciencial em grupo, meio que já está tudo. É isso, né? A gente está aqui, a meu ver, para isso. Agora, pode ser, quando eu falo isso, gente, da Maxi ProEx grupal, estamos na linha de largada, todo mundo ali, né? Se arrumando, preparando, vai começar. Isso não quer dizer que todos que estão aqui hoje estão nessa condição. Entende? Eu vejo várias pessoas que estão aqui, algumas até já dessomaram, talvez completistas. Né? Mas quando a gente fala de Maxi ProEx grupal, é um negócio grande, que envolve essa estrutura toda que foi criada de Cognópolis, e não é só a Cognópolis Foz, de outras Cognópolis que ainda vão vir. Baltazar, parabéns pelo verbete, eu estou impressionado aqui, e é bem interessante assim que você trouxe para mim um grande resumo do que eu penso a respeito do que seja a primeira etapa da Maxi ProEx, que é o acerto entre nós, como protótipo para o acerto para o Estado Mundial mesmo, né? E a partir disso, sim, já fazendo a divulgação da conscienciologia, já fazendo assistência, já fazendo a harmonização, né? A partir disso, poder levar isso para frente. Primeiro a gente está ajeitando a casa, né? Ajeitando a casa, acabando aí com as pseudo-harmonias, né? E essa explanação que você fez aí é muito impressionante, que ela para mim, sempre, desde que eu conheci a conscienciologia, eu penso que, pelo menos eu me identifico com isso, de que o nosso papel, os primeiros arranca-tocos aí, foi justamente promover essa harmonia, para poder criar um corpo maior e tocar um trabalho mais consistente para frente, né? Exato, então, é uma aglutinação com uma harmonia básica para o teatro acontecer. Né? Essa aglutinação ela tem um propósito. Se for muito chocante dizer que a nossa ProEx não começou ainda, a gente pode dizer que finalizou a fase preliminar. Não, porque assim... Nossa, mas como tudo que a gente já fez? Aqueles chavões que se usa muito cacique para pouco índio, né? E isso vai formando as ICs também, de acordo com as identificações, mas o que a gente busca é o egocídio. A partir do egocídio é que a coisa pode ir para a policarmalidade, né? Exato, e aí vem a questão das vacinas, né, para que a gente consiga pegar esse caderninho e dizer, tá bom, então a minha prioridade é fazer curso em dobradinha com fulano, beltrano, ciclano, vamos juntar a nossa IC com a ICX. Então, o aspecto, por exemplo, da questão da diluição do poder, da democracia, de ninguém mais querer mandar em ninguém, são consignas, sabe? Isso vai ser o que vai pavimentar esse processo, no meu entendimento, de criação de pontes para essa fase que a gente precisa entrar. Então, se a gente não tem novas Cognópolis ainda, tá? E aí semana passada eu estava lá na Aracê, eu falei isso para eles. Gente, no meu entendimento, vocês aqui têm potencial para ser a segunda Cognópolis. Porque eles já estão com o campus instalado e eles querem fazer isso, não há dúvidas. Às vezes tem uma IC que tem um campus, ela ainda está ali decidindo, vamos nos tornar uma Cognópolis ou vamos fortalecer o campus. A Aracê tem essa intenção de se tornar uma Cognópolis, então eles podem ser a segunda. Então, assim, a segunda tem que firmar logo, porque tem a terceira, tem a quarta, a fila tem que andar. Entende? Então, e o que será que essa fila está esperando da Cognópolis Foz, em termos de integração? Em termos de projetos em comum, entende? Então, tudo tem que ser puxado. Né? E o que será que os paragrupos estão esperando da Cognópolis Foz para poder, digamos, se engajar, né, nesse processo de outras Cognópolis também? Né? Exatamente. É por isso que a especialidade do verbete eu coloquei para a reurbanologia, porque nós não estamos construindo um bairro intrafísico. Né? Provavelmente, a Cognópolis, enquanto uma célula do Estado Mundial, e tem um verbete, o proto-Estado Mundial, nós vamos ter autoridade moral para extrafisicamente, multidimensionalmente, trabalhar com a queda de fronteiras desse nosso planeta. Entende? Mas que autoridade moral a gente tem se, às vezes, nós criamos fronteiras entre nós? Nós temos que romper essas fronteiras interassistenciais
para que a gente possa efetivamente ser um exemplo. Aqui na região trinacional mesmo, eu imagino que a gente já fez muito extrafisicamente. Se pegar os indicadores, um outro aspecto que eu trago aqui é a leitura dos indicadores, já falamos sobre isso, né? Vejam os indicadores da nossa região em 95 e vejam os indicadores como estão hoje. Então, o polo universitário, que não havia, quando a gente chegou aqui, o professor Valdo falou, aqui vai ter muitas universidades. Todo mundo se olhou assim, poxa, e não é otimista só, o cara, né? E olha só. E olha o que aconteceu, uma universidade federal, 2 centros universitários já tem aqui, várias outras. Não, e no Paraguai ali os cursos de medicina. Saúde, né? Aonde os brasileiros são assim esmagadoramente o Brasil os inteiro está alunos. vindo para cá estudar medicina. E o Brasil formando muitas vezes médicos, né, para trabalharem no Paraguai porque não vão conseguir trabalhar no Brasil. Então a gente está resgatando alguns débitos do passado aí, atendendo, né, através da medicina dentro do Paraguai. É isso quando a Poliana colocou a questão da especialidade, público-alvo, etc. Tudo isso é encantador, né? A gente começa a montar esse quebra-cabeça. Foz tinha um índice de homicídio número 1 no Brasil, per capita, em 95, 96. Hoje não está no ranking, no Paraná já desceu, entende? Então tudo isso foi a reurbanização que aconteceu na fronteira. Isso tem a ver com o aumento da cota do dólar, tá certo? Então isso prejudicou a coisa da muamba, que é uma atividade ilícita, entende? Então o investimento no turismo, então, parques temáticos estão vindo para cá, você começa a mudar a vocação da região. Só que quando a gente chegou aqui não era assim. Tinha uma série de outros problemas aqui, a gente não vai ficar enumerando, né? Mas era uma baratrosfera intrafísica, até a nossa região aqui, entende? Então são detalhes, né, que a gente começa a ver o impacto de uma Cognópolis na região. Bom, mais uma pergunta, depois eu vou atender aqui os teletertulianos, tá? Vai lá, Bernadette. Baltazar, meus parabéns, muito bom esse teu verbete, e está dando muita repercussão aqui, hein? Muito... Na página 2, eu gostaria que você aprofundasse na parafatologia, na 9ª linha, o acolhimento das consciências nativas do ambiente ligado ao território da futura Cognópolis. Isso tem a ver com a paradiplomacia, que a gente já colocou aqui, que é o respeito que a gente tem que ter quando chega num território para implantar um campus. Tá? Então, vamos imaginar a situação. Você vem aqui para implantar o campus CAEC, certo? Não é um projeto intrafísico, é um projeto multidimensional. Pergunta-se, tem dono essa terra do ponto de vista extrafísico? Provavelmente sim. E aí você chega para mudar a vocação do território? Nós vamos fazer um hospital, aí vem um povo tudo de branquinho, vai mudar tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí você tem aquela parapopulação assistindo aquilo, mas sem falar com a gente? Então, qual o nível de respeito que a gente tem em relação a essa comunidade extrafísica que pode estar acoplada ao terreno, certo? Ao território? Na hora que a gente tem esse respeito, e aí vem o amparo de função, você é um embaixador do grupo evolutivo ali, para poder interagir com essas consciências para implantar um holopensene interassistencial. A energia da assistência, essas consciências vão entender. A leitura que a gente faz disso. Tá? Aqui no CAEC, o professor Valdo sempre disse que os índios nos ajudaram. Ele até imitava, ele caminhava imitando o índio, assim, para evocar mesmo de que tinha uma comunidade extrafísica aqui de índios que nos ajudavam. Nós nunca tivemos um acidente de percurso na implantação do CAEC. Tá? Ninguém se machucou, não teve nenhum problemão grave em relação a isso. Então, esteve sustentado esse trabalho. E parte por conta da quantidade de tenepecistas que participaram. Ok? Então, quando vem esse respeito, essas consciências, né, elas acabam nos respeitando. Então, eles fazem junto. E aí entra a importância do parapsiquismo, da gente estar sempre fazendo a leitura em grupo, dos travamentos, quando uma coisa não funciona, bateu na trave, você para, né? Não é aquela humildade boba, não. Tipo assim, nós não estamos à frente. Não é isso. Mas é você parar e dizer, o que está acontecendo? Será que nós estamos errando em alguma coisa? Entende? Então, um grupo que consegue parar, refletir, nós estamos errando em alguma coisa? O que a gente tem que aprender com isso? E você muda, a gente ganha mais respeito ainda das consciências. Porque eles ficam pé da vida que a gente desmanchou. Por exemplo, que o professor Moacir conta que cortou a bananeira aqui logo que chegou.
Essa história, o Moacir não está aqui não, né? Não. Essa história ele sempre conta de que ele veio aqui, cortou uma bananeira, acho que primeiro, segundo dia de CAEC, aí foi dormir, saiu do corpo, tinha um cara com uma faca cobrando dele, como que você cortou a nossa banana? Então, extrafisicamente, isso é a equipe extrafísica, às vezes, que não tem noção do que está acontecendo, eles fazem parte do território. Aí você conversar com essa consciex, e ele conta isso em tom de brincadeira, porque aos poucos ele foi percebendo que essa apropriação, ela se dá com o tempo. Você se apropria do território fazendo amizade com essas consciex, assistindo, encaminhando, e esse é o trabalho maior que os amparadores têm. Então esse respeito ele é fundamental, porque é a partir dele que as coisas vão começar a fluir. E eu percebo que você está trazendo aqui algo muito interessante, essa aglutinação, essa integração, essa interdisciplinaridade entre as ICs. Porque aqui a gente não vem para competir, sim para a gente cooperar e a gente se unir cada vez mais. Eu vejo que está... E é um trabalho, é um movimento. Enquanto o Valdo estava aí, ele fazia isso muito bem, e via o desassédio, desassediava aquela IC, e fazia esse trabalho. Mas depois que ele não está aqui, é cada um. E a gente percebendo esses movimentos, e também a gente está, quando tem isso, a gente ir para aquela IC e ajudar a fazer esse movimento. Eu acho que é interessante, porque às vezes a pessoa pensa que está fazendo melhor, mas não está fazendo melhor. Porque quando nós vamos pensar, cada um para nós ou para a nossa IC, nós somos o quê? Nos centrando em nós. E esse não é um movimento. O movimento é aglutinar, o movimento é fazer essa integração para o quê? Para juntos nós crescermos e juntos nós, cada vez mais, a gente fazer o trabalho que você acabou de fazer, que agora nós começamos a ver qual é o trabalho do grupo aqui, né? As especialidades e essa integração. Então, eu queria que você falasse, se você pudesse, dentro disso, que eu achei muito interessante o que você está falando aqui, e acho assim que cada um tem que pensar nisso sobre as suas responsabilidades para esse trabalho acontecer. Na página 1, você coloca no item 4, reurbexologia. Eu não vou pegar um tema em si, porque eu li todos eles e eu achei muito importante. Eu gostaria que você colocasse no teu ponto de vista, né, sobre esse contexto aí da Cognópolis e essa reurbanização, essa integração, essa aglutinação. A questão da ligação da Cognópolis com a Reurbex? A gente colocou aqui, né, que é muito provável que a Cognópolis ela seja uma estratégia, uma engrenagem da reurbanização extrafísica, né? Então, o que é a reurbanização extrafísica? Às vezes as pessoas confundem Reurbex, né, com a para-reurbanologia. A reurbanização extrafísica é uma ação que acontece no extrafísico comandada por serenões. Então, você tem uma comunidade baratrosférica e chega um determinado momento evolutivo que o serenão, com evoluciólogos despertos, amparadores, diz, olha, chegou a hora de desativar essa comunex baratrosférica, porque, vamos supor, hipoteticamente, 20% dela já tem condições de ser encaminhada para tratamento, para curso intermissivo, uma outra parte vai ficar aí num banho-maria, um século, e uma outra parte vai ser transmigrada. A Reurbex é isso, é a reurbanização extrafísica. Qual é o objetivo da Reurbex? É agir no extrafísico para eliminar a interferência patológica, deletéria, nas comunidades intrafísicas. Então, tem que ficar claro esse objetivo, porque é a preservação da nossa escola. Para que essa escola intrafísica funcione bem, tem que minimizar essa interferência patológica aqui. Então, você age na reurbanização extrafísica para que isso ocorra, tá certo? A para-reurbanologia é o estudo, logia é o estudo da para-reurbanização, ou seja, o estudo da Reurbex. Então, o Colégio Visível da Para-Reurbanologia, do qual eu faço parte, a gente estuda a Reurbex através da leitura desses indicadores, certo? Muita gente às vezes pensa que é uma pretensão estudar a Reurbex. Poxa, mas como eu vou ver? Eu não vou entrevistar um serenão para saber qual é a próxima comunex que ele vai reurbanizar. Só que o próprio Valdo, no Homo sapiens Reurbanizatus, ele coloca que a Reurbex pode ser estudada pela ótica extrafísica, in loco, então você sai do corpo e vai lá ver, ou você estuda na dimensão intrafísica a partir dos indicadores dessa Reurbex, que é a forma como eu estudo, como o Colégio Visível estuda. E aí uma outra projeção, às vezes, pode ajudar no entendimento disso, mas não predomina essa leitura extrafísica in loco, tá certo?
E aí vem a questão da cognópolis e da aglutinação. Qual o bolsão aqui da Cognópolis Foz que mais está sendo assistido na implantação da Cognópolis Foz? Aí, veja, se a gente faz leitura de indicadores, a gente vai levantar hipóteses. Tá? Dificilmente vocês vão perceber algum pesquisador do Colégio Visível da Para-Urbanologia, e se verem tem que chamar atenção. A gente não vai ser taxativo em relação a isso, né? A gente vai levantar hipóteses a partir desses indicadores. Quando se estuda a história aqui da região oeste do Paraná, da região trinacional, a gente vai levantar estigmas que estão presentes aqui. Então, a Guerra do Paraguai, a expulsão dos jesuítas, assim, o desflorestamento que aconteceu aqui. Paraná é o estado mais desmatado do Brasil. É só um dos 4 estados mais desmatados do Brasil. Então, tem estigmas aqui. E tem karma, tem holokarma nessa região. Quando você implanta uma Cognópolis aqui, é inevitável, você vai atrair antagonismos dessas comunexes. Na hora que você faz a atração e você tem 300, 400 TNPCistas aqui trabalhando, você começa um processo de enxágue. Você vai paulatinamente limpando, enxaguando, reconciliando. E quantos de nós aqui desenvolvem projetos na SOCIM, que são projetos convencionais aos olhos da sociedade, mas nós estamos lá iscando com CIEX, desassediando, ajudando. Isso tudo vem provocando reflexos na região. Então, aglutinar pessoas com toda essa engrenagem funcionando, a hipótese é de que a gente está desfazendo erros nossos do passado. Porque senão não estaríamos aqui. Entende? Então, existe o passivo assistencial? Sim. Então, a pergunta é essa. Temos relação com isso, cada um de nós? Onde nós estávamos no século XVI, XVII, XVIII, quando começou a colonização e aconteceu o maior genocídio da humanidade? Maior do que... Tem uma discussão agora sobre genocídio de esquerda, de direita. O maior genocídio que aconteceu no planeta foi na América. Foi a carnificina que se fez com os índios aqui na região. Onde nós estávamos no século XVI, XVII, XVIII, XIX, com a escravidão. Então, na hora que você implanta uma Cognópolis, aglutina e começa a potencializar esse trabalho interassistencial, será que a gente não está enxaguando essa névoa que ficou aqui nessa região? Eu converso com alguns colegas que são professores lá da UNILA. A UNILA tem o papel de fazer integração latino-americana, só que por decreto. Então, vem um governo, eles vão implantar uma universidade federal para integrar os povos. É fácil fazer isso? Simplesmente colocar dentro de uma sala de aula e você agora vamos integrar? Como é que fica o extrafísico disso? Isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, é um processo que é longo, né? E tudo indica que a Cognópolis cravada exatamente aqui na fronteira tem como objetivo trabalhar essa questão. Tem uma pergunta aqui de Curitiba, a gente vai continuar nessa ortopensata, urbexologia. Ele pergunta assim, existe este vínculo forte entre a reurbexologia e a África? Porque a primeira delas fala da África, né, berço da humanidade. Quais os planos de se implantar formas holopensênicas intrafísicas por lá? E alguma Cognópolis, quais as dificuldades existentes na África? Perguntinha simples, fácil. Fácil de responder essa, né? Mas vamos lá. Vamos primeiro lembrar, né, as recomendações do professor Valdo em relação à África. E eu conversei com alguns colegas que estão trabalhando lá, né, na África, de que não é fácil. Tá? A África, se a gente está falando que aqui pode haver extrafisicamente resistência à implantação de um campus, lá a gente multiplica essa resistência talvez por 100, entende? Pelas origens. A nossa origem está lá e talvez o porão do nosso grupo evolutivo talvez esteja lá. E aí eu imagino, né, provavelmente, quando o professor Valdo diz, vamos só levar livros. É para ir, como diz o mineiro, aparpando, né? Vamos levar os livros, vamos ver o que acontece. Entende? Então, eu acho que é cedo, vendo essa recomendação do professor Valdo, conversando com esses colegas nossos que foram para lá, é cedo pensar em implantar qualquer coisa lá. Tá? Agora, eu vou dar uma percepção. Quando a gente ministrou o curso de reurbanização extrafísica lá em Florianópolis, a impressão que eu tive, tá? E aí eu posso estar errado, como é uma hipótese, né? Vamos discutir, vamos amadurecer a ideia, de que às vezes uma determinada Cognópolis pode ter maior conexão com a África.
Entende? Então, os açorianos, que é a comunidade que civilizou, digamos, que veio lá nativa de Florianópolis, Camboriú, Itajaí, Garopaba, aquela região ali, o quanto que pode ter conexão, que vai facilitar o rapport, por exemplo, para a gente começar um processo extrafísico em relação à África? Eu acho que isso vem antes. Provavelmente, na hora que isso começar, mais colegas nossos estão indo e vindo para a África, e talvez vá se ver qual é o país ideal, qual é a situação ideal. Eu não me sinto a pessoa mais autorizada para falar sobre isso, porque eu não fui ainda. Tem uma possibilidade de eu ir fazer um trabalho lá, mas é um trabalho convencional, a partir da academia, em Moçambique. Vai ser a minha primeira percepção disso, quando eu for, se eu for, né, esse ano. Mas, assim, precisa de mais colegas nossos irem para começar a ter massa crítica e fazer esse negócio acontecer. Então, só reforçando, eu acho que talvez algumas cognópolis vão começar um trabalho extrafísico antes, daqui, para depois a gente pensar em ir para lá. E quantos anos, eu não me arrisco a dar nenhum chute. A gente não sabe. E chama atenção nessa tua pensata, a segunda, né, que são duas sobre essa epígrafe herbexologia, que diz, no universo da herbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos existenciais que vem sendo até aqui. Então, para a herbanologia, para a transmigraciologia, conscienciologia, curso permissivo, Comunex Pandeiro, Cognópolis, Comunex Interlúdio, Enciclopédia da Conscienciologia. Dei conta aqui agora, durante o seu verbete, o campo que você montou, que você veja, a Enciclopédia da Conscienciologia está, né? Por último, ou seja, você acha que a gente ia conseguir fazer uma enciclopédia né, com esse porte, desse tamanho, se não fosse numa Cognópolis? Dificilmente. Eu penso que não. Dificilmente. Com a força que tem. Então você vê como a inteligência disso, né? É por isso que eu digo, quando eu levanto essa hipótese de que a nossa Maxi Proex grupal está começando agora, quando eu vi essa ortopensata, eu lembrei quando a Mabel deu o curso do Zéfiro, antes mesmo de lançar o livro, quando ela apresentou essa ideia de que o professor Valdo parou de correr dos assediadores. Aí ele resolveu enfrentar os assediadores. E aí começou, resgatou um, resgatou outro, e você começa uma interlocução com essas consciex. Então veja, qual que é a primeira fase aqui? Ó? Para-reurbanologia. É quando você vai na baratrosfera ver quem é a turma que está te perseguindo, talvez há séculos, certo? A segunda, para-transmigraciologia. Então, na hora que você faz esse autoenfrentamento, que o professor Valdo fez, algumas consciex podem ter sido transmigradas, outras foram acolhidas e encaminhadas. Aí vem a conscienciologia. Opa, esse resgate funciona. Então, que tal criar uma ciência para estudar a espiritualidade, que já se tentou várias vezes e não se conseguiu? Próximo, curso intermissivo. Vamos precisar de um curso intermissivo. Depois, Comunex Pandeiro. Beleza, o curso intermissivo funcionou. Vamos implantar uma Cognópolis? Vamos. Reúne todo mundo aqui no Pandeiro e vamos ver aonde vai ser. Vai ser no Brasil, vai ser na África, vai ser na Europa. Então, o Pandeiro, meados da década de 60, coincide com a saída do professor Valdo do Espiritismo, e ele é desativado em 1985. Tá? 85, 86, foi nessa época. Meados. Aí, Pandeiro funcionando, planejando, próxima etapa, Cognópolis. Muitos de nós, segundo o professor Valdo, participaram do Pandeiro projetados. Né? Então, eu vou ajudar a comprar e vender os terrenos, eu vou ajudar não sei o quê, eu vou criar um sistema de itinerância e vamos fazer os professores rodar, vamos achar todo mundo que ficar dormindo, nós vamos despertar e vai... Então, assim, começa o IPC em 1986, com o livro Projeciologia, em 88 funda o Instituto e começa todo o processo. Aí, o Pandeiro já não era mais necessário e as coisas começam a acontecer. Próximo passo, Cognópolis, depois Comunex Interlúdio. Cognópolis, em 1995, o professor Valdo saindo de Buenos Aires para a reunião em Curitiba, do GPC Socim, que era um grupo de pesquisa estudando paradigma consciencial na escola, na empresa, no condomínio. Foi quando uma pessoa levantou a mão e disse, eu vou doar um terreno para fazer isso aí que vocês querem fazer. Onde que é? Foz do Iguaçu. E detalhe, o professor Valdo saiu de Buenos Aires para participar de um evento em Curitiba e o avião fez um pouso em Foz do Iguaçu. E ele dizia que ele parou aqui, sentiu os amparadores, só vai acontecer alguma coisa em Foz do Iguaçu. Quando ele chega lá, a pessoa diz que vai doar o terreno, eu vou levar minha biblioteca para lá. Ele não pensou duas vezes, a gente que ficou assustado. Foz do Iguaçu, gente, mas nós estamos em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Vamos para a Amazônia, tem Manaus, não é capital, não, Foz do Iguaçu.
Entende? Então, essa sequência, depois da Cognópolis, vem a Comunex Interlúdio. Por quê? Na hora que começa a implantar, e aí, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Em 1997, o professor Valdo, ele traz deixa eu botar mais aqui. Ele propõe o termo Cognópolis. 97. Tinha 2 anos já de CAEC implantado. E foi muito interessante porque no dia que eu voltei da prefeitura, com o protocolo que eu dei entrada no condomínio Campo dos Sonhos, isso foi em 97, que é um documento da prefeitura, eu cheguei todo feliz na cooperativa. Gente, consegui protocolar o Campo dos Sonhos agora, legal. Pessoal, olha esse fax que a gente acaba de receber. Estava lá, Cognópolis. O professor Valdo falando o que era Cognópolis, etc. Ele disse, vê onde vocês vão publicar isso aí, porque a Cognópolis é a cidade do conhecimento. Foi no dia que eu cheguei que eu trouxe. O que significa um condomínio? É a radicação vitalícia. Você não implanta Cognópolis se você não tiver TNPCistas morando no local. Pesquisadores, Exato. Então, assim, para mim, foi um indicador isso, de ele trazer a ideia de Cognópolis praticamente no momento em que a gente conseguia dar entrada no projeto do condomínio. Com isso, será que os amparadores não... Agora chegou a hora de começar a Comunex. Porque nós poderia ter dado errado aqui. Poderia ter dado algum problema e a Cognópolis Foz não ser em Foz. Uma briga de grupo, uma dissidência, né, alguma coisa que desse errado, mas não, foi em 97, lança a Cognópolis, e aí a hipótese que eu levanto é quando começa o processo do interlúdio. Então vamos começar as paraconstruções, né, do interlúdio. E depois vem a Enciclopédia da Conscienciologia, que é onde toda essa experiência vai ser canalizada. Por isso que cada verbete tem uma especialidade, é uma enciclopédia. Então tudo nessa dimensão, nessa existência, vai parar na enciclopédia, vai finalizar. Ela já está funcionando e aqui vai estar tudo que o nosso grupo evolutivo, né, vai fazer nessa existência. E aí, voltando àquela hipótese de que a nossa Maxi Proex grupal está começando agora, aí vamos pensar bem grande. Isso aqui é a sequência de uma consciência. O professor Valdo, é o Zéfiro. Será que se cada um de nós, por exemplo, parasse de correr dos assediadores, de riscar os coleguinhas do seu caderninho e a gente começar a enfrentar... Bloquear no WhatsApp? Exatamente. Qual é a nossa contribuição maxi-proexológica, né, de cada um de nós para esse maxi-mecanismo? Entende? Então, essa ortopensata ela é espetacular para sintetizar o que nós estamos fazendo aqui nessa dimensão. Um tomo inteiro. Parabéns, Baltazar, pelo verbete. E nessa sequência de raciocínio sobre a Maxi Proex estar começando agora, nessa hipótese, e você falando do efeito da decisão de cada um, né? Me chamou a atenção no teu verbete a seção fobiologia, em especial a decidofobia, que está aqui na página 4, né? E eu queria que você fizesse uma correlação disso com a efeitologia na página 3, na primeira, segunda, terceira, quarta linha, o efeito vinculatório do corpus de valores e interesses evolutivos compartilhados. Porque, ao mesmo tempo, né, que é possível observar essa condição do voluntário que, no receio de assumir, de tomar uma decisão, eu vou abraçar minha Maxi Proex, não sei o que é, mas eu estou aí para descobrir e é isso que eu quero fazer. E até também da IC ou da pré-Cognópolis, que está ali para ser implantada, a gente vai mudar, vai fazer essa virada, mas a gente nem chegou gente ainda, como é que a gente vai virar se isso ainda não está constituído? E o paradoxo dessa decisão, em termos de tempo, acontecendo em que momento, no meu entendimento, assim, um momento que precede essa aglutinação. Então, é primeiro decisão da consciência, depois o resto acontece. E eu queria ouvir um pouco da tua experiência relacionando com esse efeito. Medo de errar, maxi-proexofobia, sociofobia, remissão da decidofobia, a resolução da liderofobia. Eu sintetizo a minha vivência com aquele medo, paura que eu tive de mudar para cá, sem domínio energético, sem estofo, eu não tinha vivência parapsíquica,
veterana, eu era inversor, 25 anos, mas muito verdinho ainda, né? Eu já era professor itinerante, mas é diferente de você abarcar uma implantação de uma Cognópolis, tá? Então eu vejo aí a primeira coisa desse medo, eu me senti um pouco sozinho. Então na hora que você se sente sozinho, é óbvio que você vai ficar com medo. Mas eu não estava sozinho, nem multidimensionalmente, nem intrafisicamente, né? E aí veio a coisa da TENEPS. Os amparadores, né, tentando dar o recado, você não está sozinho, nem intrafisicamente, nem extrafisicamente, e ainda tem uma técnica para você resolver esse problema, que era a TENEPS. Entende? Então, a questão da fobia que eu vivenciei naquela ocasião, eu não me via como liderança, eu achava que eu era um recém-formado inexperiente e ia passar um trator em cima de mim. Esse era o sentimento que eu tinha. Na hora que eu comecei a fazer TENEPS, aquilo fortaleceu o meu ego, comecei a perceber energeticamente a diferença e eu tive mais coragem para fazer. E aí, nesse aspecto, o corpus de valores e interesses evolutivos compartilhados. É uma rede, a gente faz parte de uma rede. Na hora que a gente se vê pertencente a uma rede, isso dá uma força danada. O problema é quando a gente acha que a gente manda na rede. Que quem manda sou eu. Você perde toda essa visão. E às vezes o amparo de função. Agora, quando você se percebe como realmente uma mini peça de um maxi-mecanismo, mesmo que esteja dentro de uma engrenagem maior, que é um condomínio, que é um campus, essa noção de que a gente faz parte de um todo, ela dá uma força muito grande. Eu estou tendo uma vivência agora, e que eu sou muito grato, né, uma oportunidade de participar do colegiado da Conscienciologia, que são 6 pessoas, hoje nós estamos temporariamente em 5 pessoas, que não tem um coordenador. O colegiado da Conscienciologia não tem alguém que manda nele. E cada um de nós, com a sua expertise, com a sua ficha evolutiva, com a sua vivência, contribui no amadurecimento de uma ideia, como se fosse um processador de ideias, e sempre que tem que tomar uma decisão, que tem que enxergar alguma coisa, a visão que a gente tinha antes de discutir, debater, é infinitamente menor do que o resultado daquilo. Porque está ali todo mundo de igual para igual contribuindo. E às vezes, né, a gente conversa muito, eu e a Cristina, sobre... Às vezes ela fala assim nas reuniões, o CAEC tem colegiado, tá certo? Na transição da cooperativa para a associação, segundo a vivência da Cris, aquele holopensene do colegiado gestor lá no início era muito parecido com o que a gente vivencia agora. E qual que era a diferença? É de que hoje, no nosso colegiado, não há o coordenador, certo? Naquela ocasião, o coordenador, ele, segundo esse relato, era uma coisa mais horizontal. A tendência, isso no Anaraci agora a gente conversou bastante lá sobre essa questão de colegiado, porque numa IC tu tem que ter um representante legal, tá certo? Estou falando aqui desse aspecto de interesses evolutivos compartilhados. Quando você tem um representante legal, automaticamente é ele que responde. Então, se você tem um colegiado de 6, existe uma tendência, não quer dizer que todas as vezes aconteça isso, mas existe uma tendência desse responsável legal, ele acabar, a decisão dele ou a visão dele tendo um peso maior em relação aos colegas. Entende? Então, quando a gente trabalha no processo da horizontalidade, essa questão da rede que eu estava falando, a tendência é a gente efetivamente se sentir mais forte, mais autoconfiante, porque aconteça o que acontecer, tem gente ombro a ombro com você. Você não está sozinho, entende? Então eu vejo essa relação da coisa da fobia fazendo o contraponto com o processo da grupalidade. Não sei se eu te respondi. E aí faz sentido, e o que você traz assim, em relação a esse conjunto de valores evolutivos, é mais como é que a gente vai funcionar nesse processo, e esse funcionamento gerando uma sinergia, né, e um processo de fortalecimento que é bem... É o binômio admiração-discordância. Tá? A gente tem potencial para admirar todo mundo no nosso grupo evolutivo. E discordar também. E quando a gente discorda, não é motivo para você parar de trabalhar junto. Exatamente. A gente tem que pensar... tem que trabalhar com pensamento diferente. Ele faz parte, e é positivo que tenha alguém pensando diferente, porque às vezes é o contraponto, é o que vai fazer a gente acertar mais para frente, né? Então eu vejo que isso é um aspecto muito importante da gente ressaltar. Podemos sim, nós temos muitas perguntas online e chegou aqui agora, eu só vou falar disso porque eu acho bem interessante. É da turma lá da Cognópolis Pedra Azul.
Parabéns, caro amigo. Estamos em 15 voluntários no campus Caramba. HC, na Cognópolis Pedra Azul, acompanhando a apresentação. Todos abertos à chegada dos parceiros evolutivos deste mega empreendimento. Show de bola, Alexandre, tamo junto. Olha aí, maravilha. A gente tem bastante pergunta. O que eu vou te sugerir? Se você diminuir um pouco o tamanho da resposta, a gente consegue responder as perguntas Vamos mais, em frente. tá? Nós temos um prazo aí. Depois a gente volta para vocês, tá? É só para a gente não deixar os teles chateados. Pergunta de Lisboa, Portugal. Efeitologia, página 3, primeira linha. O efeito para-reurbanológico da expansão geopolítica da conscienciologia através da criação de novas cognópolis. Você coloca lá. Na sua perspectiva, pergunta essa teletertuliana, você considera que existem condições para se começar a desenvolver cognópolis em outros continentes? Eu acredito A exemplo que da Europa, por exemplo? sim, sim. A gente já começou, né? A gente já teve uma experiência e eu acho que sim. A questão é ver aonde, como, qual grupo vai epicentrar isso, mas eu penso que sim. E eu acho que é um amadurecimento. A frase que eu coloco, né, a frase enfática, é justamente isso. As neocognópolis no século XXI evidenciam a maturidade para-reurbanológica da CCCI. Eu só acho, assim, a minha opinião, é que esses novos empreendimentos, seja na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, sei lá mais aonde que pode aparecer grupo interessado, deva ter um DNA interinstitucional. Isso é uma visão muito particular, tá? Eu não sei se você que está fazendo a pergunta concorda, mas a gente tem que colocar um pé no exterior, a internacionalização da conscienciologia, que essa mesa, né, essa base, ela tenha 4, 5 pés, para não acontecer às vezes de você ter uma única instituição e daqui a pouco a gente não tem mais cognópolis na Europa, como já aconteceu uma vez. Então, é uma estratégia de expansão para geopolítica. Tá? Então, a Ortocognitivos é uma IC criada para implantar uma embaixada. Para mim, essa é a situação ideal. Porque logo que começar, você já vai ter várias tribos, como a gente estava falando antes, digamos, com o mando de campo daquele território. Se você tiver um colegiado dessas ICs que estão naquele território discutindo o futuro da Cognópolis, acabou. Você tira a pressão, se dilui o poder e há uma tendência democrática da coisa avançar. Olha que sincronicidade, pergunta de Florianópolis, lá da turma da Ortocognitivos. Crescendologia, página 3, sobre o Crescendo, Colégio Invisível, Pré-IC, IC, Campus Conscienciocêntrico, Neocognópolis. Na sua experiência e visão, como você vê a possibilidade de uma neocognópolis surgir a partir de uma IC com DNA de cognópolis, a exemplo da Ortocognitivos, e não da expansão de um campus de IC? Essa pergunta a gente trabalha muito no curso, né? Até na Aracê, o pessoal que está assistindo vai lembrar que a gente falou sobre isso. É possível uma cognópolis nascer cognópolis? Porque o CAEC não foi assim, ele nasceu campus do IPC. Era a Cooperativa dos Colaboradores do IP. Depois virou IPC, para vocês verem como o troço é antigo. E aí nasceu para ser um campus e acabou virando uma cognópolis. Mas pode nascer cognópolis? Eu penso que sim. Por quê? Se o DNA for pluriinstitucional, a pedra fundamental é de uma cognópolis. É evidente que depois precisa ter os condomínios, precisa ter o parque laboratorial, precisa ter todos os itens que a gente traz aqui no verbete que caracterizam a cognópolis, mas ela já nasce com essa vocação. Os cursos que vão acontecer desde a pedra fundamental no primeiro salão de eventos, vai ser da Apex, vai ser da OIC, vai ser da Conscius, da Sinvex, do CAEC, da Ectolab, ou seja, ali já tem o DNA dessa pluriinstitucionalidade ou da pluriespecialidade da conscienciologia. Então eu penso que é possível sim. Mesmo que seja um campus pequeno, vai ser a Cognópolis de tal lugar, porque ela já nasceu com esse propósito e já está funcionando dessa forma. Gera receita para todas as ICs e não para uma só. E aí ela faz mais uma questão, na análise dos fatos e parafatos, do que deu certo e do que não, até o momento na implantação dos campus e Cognópolis Foz. Quais as oportunidades e possíveis gargalos das neocognópolis? Eu acho que a oportunidade é porque a gente já tem um dicionário de coisas que deram certo e coisas que deram errado. Então, por exemplo... Tem know-how. Oi? Você já tem know-how, né? Sim. Já. Pega o caso lá de Portugal. A gente já teve uma experiência. O que a gente pode aprender com isso? Entende? A gente tem várias situações. Então, a grande oportunidade é aprender com esse know-how que foi desenvolvido. Tá certo? E o gargalo que eu vejo, tem um deles que a gente ressalta bastante, que todos os empreendimentos até hoje evolutivos
foi o professor Valdo que chancelou. A compra do terreno, a vinda para Foz, a ortocognitivos, tudo. Intercamp, a própria Aracê. Não, agora vocês têm que... Agora chegou o momento de implantar a Aracê. Aí o grupo sai daqui e implanta lá Cognópolis, Campos Pedra Azul, né, gente? Vai virar Cognópolis, né? O pessoal que está assistindo de lá. Então, essa a proposição do professor Valdo hoje nós não temos mais. Então, o que a gente precisa? Fortalecer o aspecto dessa grupalidade evolutiva que nós já temos, tá certo? Então, a Unicim, Colegiado da Conscienciologia, então nós estávamos juntos, a IEC, CAEC, a Unicim, Colegiado da Conscienciologia, nos 2 encontros intercognópolis que já aconteceram, na Aracê e depois no Intercamp. E agora eles estão escolhendo um terreno lá no Intercamp. Eu tive a oportunidade de conhecer o terreno, a gente fez uma série de perguntas lá para o proprietário da terra em relação a possíveis estigmas e etc., e tudo indica, a leitura que eu fiz é de que o terreno é impecável. Está dentro de uma região onde tem o Instituto do Cérebro, eles pesquisam a mental somática. Então você vê que tem uma vocação intrafísica, é um terreno, assim, me pareceu limpo energeticamente, só que não tem mais o professor Valdo para dizer, é esse. Então nós vamos ter que assumir essa responsabilidade. Entende? Então, também não é o colegiado que vai dizer, é esse o terreno, mas nós do colegiado vamos dar a nossa impressão. Também a Unicim tem que dar impressão, os EPICONs que forem para lá dá impressão. Agora, quem vai bater o martelo é a equipe que está à frente. Então, esse é o gargalo. As cognópolis, elas vão ter que ter um nível de grupalidade bem avançado, porque é uma decisão que eles vão arcar. E nós vamos ajudar a arcar com a responsabilidade disso. Pergunta de São Bento do Sul. Na fatologia, página 2, 11ª e 12ª linhas, aí traz os itens, né, que ele vai perguntar. A constituição da rede integrada de especialistas em temáticas conscienciológicas, as neoembaixadas de especialidades da conscienciologia e o lançamento de megaprojetos da conscienciologia. Você poderia expandir sobre as perspectivas rede integrada e neoembaixadas e megaprojetos da conscienciologia? É possível apontar o que está por vir? O que você vê de futuro nisso? Eu acho que dentro dessa reurbanização, ou eu diria reengenharia da CCCI, é a gente dar um valor maior para a definição da especialidade pessoal, ou da identidade interassistencial. Tem um verbete sobre isso, tá? Que é quando a pessoa ela assume o Megatrafor. A Apex tem curso disso, tem outras ICs também que ajudam, conscienciometria, consciencioterapia. A pessoa vê os aportes, os Megatrafores, os anseios, às vezes ideias inatas que ela trouxe, vontade de fazer alguma coisa. De repente ela vai perceber que isso é uma especialidade que ela precisa assumir. E aí ela vai ver que ela está na IC, que precisa desenvolver aquilo, ou ela vai trocar de IC, mas, enfim, é a gente dar maior valor para essa questão das especialidades. E eu fiz um curso, logo que voltei para a Foz, chamado Definição de Especialidade Pessoal, que teve conscienciometria, consciencioterapia, proexologia e parapercepciologia. Então teve 4 oficinas com especialistas dessas áreas. No final do curso eu assumi a minha para-urbanologia como especialidade, não foi uma descoberta. Na verdade, foi mais assunção. Você vai vendo os trafores, o que você faz, o que você gosta de fazer. Não, gente, é a minha praia, eu vou assumir esse negócio. Na hora que essa rede integrada de especialistas ela se fortalece, por exemplo, com colégios invisíveis, ou com ICs que têm essa especialidade, tá? Isso vai acabar levando essas especialidades para as futuras embaixadas. Então, por exemplo, em São Paulo tem um grupo que está implantando a Policons. A Policons é um condomínio. Ela não é uma IC, é uma estrutura de compartilhamento de espaço. Então você tem lá, ao invés de cada IC, tem um alvará na prefeitura, pagar um condomínio, pagar energia, internet, etc., você tem um espaço compartilhado e aquilo vai acabar virando uma embaixada. Todas as ICs vão lá dar cursos, tá certo? E acaba fortalecendo. Quais especialidades, né, principais já estão envolvidas na Policons de São Paulo? Quais as principais especialidades que estão representadas, envolvidas na ortocognitivos? Na hora que o grupo de especialistas ele começa a se fortalecer, é natural que em cada cidade sejam identificados esses especialistas e isso comece a ganhar força, tá certo?
Então é aí que entra essa questão das neo-embaixadas. Eu citei o exemplo da Policons, que já está acontecendo, eles estão trabalhando o estatuto junto com a Unicim, e a Ortocognitivos nasceu com esse propósito. A Aracê está caminhando para fazer o upgrade e se transformar numa Cognópolis. Também vai ter uma embaixada lá e os especialistas vão bater lá, e vão ser acolhidos na nova Cognópolis Pedra Azul. E assim sucessivamente. Então tem muita coisa para acontecer. Pergunta de Ribeirão Preto, Estrangeirismologia, página 1, linhas 2 e 3. Como implantar o back-office? Como estratégia de otimização das novas embaixadas da Conscienciologia? Quais são as semelhanças e diferenças entre o back-office e a Cognópolis? O back-office é um antigo sonho de consumo da Cognópolis Foz. Tá? Então, por exemplo, vou citar aqui o exemplo da Comissão de Segurança da Cognópolis Foz. O que é a Comissão de Segurança? É uma comissão que tem síndicos de condomínios, tem representantes dos campi, tá? Então a gente tem aqui em Foz a Sinvex, tem o campus do discernimento, o campus da reaprendência, o campus da OIC e o campus CAEC. São 5. Os 5 campi estão representados na comissão de segurança. Então essa comissão, ela tem um plano de segurança, onde tem uma ronda, tem um contrato com uma empresa privada, e aí tem sistemas de câmeras, tem uma série de quesitos em relação à segurança, e isso é rateado entre todos. O que ainda falta em termos de integração, e o que isso tem a ver com back-office? Vamos imaginar o seguinte, cada IC tem o seu setor de compras. Se nós tivéssemos um back-office para fazer compras para Cognópolis, quanto será que ia custar uma resma de papel A4? Imagina quantas resmas de papel A4 a gente consome na Cognópolis. Outra questão que tem integrado é o CAEC, a OIC, acho que ainda está, é a questão, por exemplo, do jardim. Tem um trator que foi adquirido e etc. Então ele presta serviço para todo mundo. Na hora em que a gente tem back-offices, é um escritório que trabalha para todas as ICs. Fica muito mais barato para as ICs. Só que isso, voltando àquilo que a gente estava falando do Estado Mundial, para eu abrir mão do meu setor de compras, não é fácil. Porque você, quando compra, você tem uma relação com as pessoas das lojas, etc. e tal, e isso vai deixar de existir. Então, a sensação de que você vai perder a sua identidade se alguém for fazer isso para você. O ICENET. O ICENET é o maior exemplo disso, está na crista da onda. Né? Que é exatamente você ter um sistema que todas as ICs podem utilizar, preservando a segurança dos dados, da financeira, mas é um sistema para todo mundo. Se cada IC fosse implantar um ICNet, ela ia gastar quase R$1 milhão, pelo tamanho do trabalho que foi feito. Né, com Rui Bueno, Flávio Bononato e outros experts na área, eles chegaram à conclusão de que é inviável cada IC ter um sistema top. É muito mais negócio você aderir a um sistema que funciona para todo mundo. Então, o back-office... Muito mais avançado. Né? O pessoal comparava ontem ir de uma carroça para um carro automático. Exatamente. E você coloca todos os experts trabalhando para o mesmo objetivo para todas as ICs. Então, essa é a ideia do back-office nas Cognópolis. Tá? A Cognópolis precisa do back-office. Então, em 2009, quando eu voltei para a Foz, eu trabalhei no discernimento. É uma IC que foi criada para ser a prefeitura da Cognópolis. E lá, no âmbito do discernimento, a gente fez vários meetings discutindo esses aspectos que têm a ver com a governança da Cognópolis. Entende? E a gente vê que a Cognópolis, aqui em Foz, ela avançou, por exemplo, esse aspecto da segurança, a questão do ICNet, que foi aqui no CAEC, e já tem outras ICs que estão aderindo. Teve outros aspectos de integração, por exemplo, a criação do selo, para que o curso de entrada da reaprendência equivala para fazer o ECP1 no IPC, ou a formação de professores de uma IC equivale para outra. É quando as ICs começam a pensar integradas, criando estruturas compartilhadas. Então a gente vê que, no futuro, as embaixadas elas já vão nascer com esses back-offices, porque não tem sentido. Imagina, por exemplo, a Cognópolis Pedra Azul daqui a pouco está com 10 offices, de 10 ICs diferentes, cada uma com setor de compras, cada um com uma programação de eventos, cada uma... É loucura, desperdício. Então você vai acabar tendo voluntários da embaixada e você vai ter voluntários mais especialistas, mas todo mundo trabalhando para todo mundo. Né? É isso que eu acho que é mais inteligente. Eu penso, Alexandre, que um passo que a gente vai ter que dar, na minha opinião, é criar uma agência de comunicação nesse sistema profissional. Perfeito. Que a gente se bate com a questão da comunicação
da publicidade com voluntariado, né? E todas as ICs remam muito nisso. Exato. Então, Imagine para quem está fora, né? O que é aquilo lá? Não, lá é o CAEC, não, lá é a Cognópolis, não, lá é a IEC, é o discernimento, é a OIC. Peraí, como que é a comunicação integrada? Isso. O que vai para a Profissional. mídia? Exatamente. Exato. É alguém que pensa a Cognópolis e divulga tudo isso de forma integrada. Vamos chegar nisso. Ainda pergunta de Ribeirão Preto, São Paulo. Pensenologia, página 2, linhas 1 e 2. Quais suas sugestões para superarmos a pressão holopensênica assediadora, principalmente sobre a consciência intermissivista, que não está diretamente vinculada à implantação ou não vive numa Cognópolis? No caso, a pessoa não mora numa A pessoa não vive numa Cognópolis. Como superar a pressão holopensênica assediadora? Isso. Olha, a mesma coisa que a gente estava falando aqui, em termos de assunção, se tem muita pressão, é porque provavelmente tem alguma coisa para fazer, em termos assistenciais. Então, que tal assumir, né, algum trabalho evolutivo, para você ter amparo de função, se conectar, né? Então, por exemplo, você agora está conectado aqui com a tertúlia. Tem N atividades na CCC que você vai encontrar os seus pares, né, em termos de programação existencial. Na hora que você se percebe num grupo, você começa com esse amparo de função, se sentir mais segura, entende? Para enfrentar. E lógico, né? Fazendo nossos cursos, vai ter as técnicas, as manobras energéticas, o estado vibracional, desassimilação. Né? Então, informação não falta, né? A gente só precisa assumir e colocar em prática. Com certeza. E esse teletertuliano, ele é voluntário à distância. Ele é uma pessoa que... Ele está muito integrado, né? Mãos à obra, né? Não está radicado numa Cognópolis, mas está completamente conectado. Pergunta de Porto Alegre. Pensenologia, página 2, primeira linha. É a mesma pergunta de antes. Ela gostaria que você comentasse na ortopensatologia o item 2, holopensene. Sem respirar no holopensene local da sua proexis, a consim permanecerá sempre teórica na acomodação regressiva. Daí nascem as vantagens da Cognópolis conscienciológica. Então, muita gente às vezes vem visitar a Cognópolis e leva um banho de loja, de energia, e sai daqui com ideia de escrever um livro, de fazer uma graduação, se especializar em algo, começar um curso, assumir o voluntariado. A Cognópolis, ela tem um holopensene que contagia em relação à questão da proex. É inevitável quando a pessoa chega aqui, por causa da cinética. Uma irresistibilidade, né? Exato. E o balneário energético é isso, né? A pessoa vem aqui e leva banho de energia, os amparadores. E, assim, e eu estive aqui de 95 a 2001, fiquei 7 anos fora, voltei para cá e foi nítida essa transformação, né, do campus CAEC para a Cognópolis. Eu vi essa transição, que foi a transição com a chegada do professor Valdo, foi quando teve um upgrade de 30, 40 voluntários para 300, 400, hoje mais, quase 1.000 pessoas já mudaram para cá. Então, esse baque que a Cognópolis dá, esse acolhimento que as pessoas que vêm para cá, elas relatam, nossa, eu fui tão bem recebido, e etc., estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo, isso é a programação existencial. A Cognópolis, ela tem essa energia, entende? Então, a ortopensata, ela só ilustra essa realidade. Perfeito. Pergunta de Curitiba, Paraná. Na parafatologia, página 2, 10ª linha, quais já foram as suas vivências, se você puder relatar, relacionadas com os paraequipamentos reurexológicos? Vamos lá. Eu tenho assim dois relatos para fazer disso que são muito claros. Assim. Primeiro, quando a gente fala do amparo de função, né, a sensação que a gente tem quando está à frente de um trabalho desse é assim, é como se a gente tivesse uma convicção que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Isso tem uma força tão grande e é uma energia, isso tem a ver com os amparadores. Né? Então, um exemplo, quando a gente estava construindo um laboratório, tanto aqui quanto na Aracê, tá, que foram as vivências maiores que eu tive, e na Sinvex agora com a construção do Serenário. Quando você está fazendo uma obra dessa, energeticamente, é como se fosse a gente fala do corredor polonês, né? Você tem que atravessar aquilo, leva um monte de pancada, sai do outro lado. Então, a obra, quando a gente fala, né, de construção, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, foi a experiência que eu tive, você mexe com muita energia. Tá? Quando termina a obra, e aí você vai inaugurar o laboratório, eu percebi isso muitas vezes, a limpeza extrafísica que é feita naquele laboratório.
Teve um especificamente, que foi o professor Valdo que inaugurou, que quando foi feita a última limpada, que a pessoa saiu, eu percebi a chegada dos amparadores limpando aquilo tudo, eu olhei, comecei a levar banho de energia. Aí eu falei, nossa, agora é a para-faxina, né, a faxina extrafísica do laboratório. Então, eles têm assim, equipamentos de limpeza fora de série. Eu já tinha visto isso em outras situações, mas aqui era uma coisa mais constante. Então, eles atuam energeticamente e, às vezes, são ostensivos nesse aspecto, de preparar o ambiente para a assistência que vai acontecer. Tá? E eu percebi em mim, às vezes coisa conectada na orelha, na cabeça, e que eram equipamentos, que aquilo potencializava. A professora Malo uma vez veio dar um ECP1 aqui, e eu estava chegando da obra, ela olhou para mim, disse, que parafernália é essa que está grudada em ti? e eu estava me sentindo com aquela força toda, assim, Você tá vendo o que aí? Mas eu sabia que tinha, eu não enxergava, mas eu sabia que tinha um negócio ali que facilitava exatamente o processo energético. Agora, o mais ostensivo que eu tive foi uma situação que eu vivenciei há aproximadamente 4 anos aqui em Foz, 5 anos. Né? Foi uma situação que eu estava vivendo profissional, na IC, convergiu tudo assim numa pressão holopensênica absurda. Foi a maior que eu tive. Tem a ver com a implantação do campus da Sinvex, tem a ver com o meu trabalho profissional, enfim. E eu estava preocupado, porque eu nunca tinha visto um negócio tão forte. Sabe aquela sensação do tipo, chegou num nível que eu não sei se eu dou conta. Né? E eu comecei um dia, outro dia, e o troço não passava, ia para a TENEPS, não passava. E eu tive uma projeção, e que eu estava numa espécie de um equipamento, que eu coloquei as mãos como se fosse, não era um volante, uma direção, mas era um negócio que eu coloquei a mão, e eu apertei o pé, e aquilo teve um torque, fez uma força, que a sensação que eu tive na hora, é como se eu tivesse lembrado daquele equipamento. Aí eu fiquei tranquilo. Falei assim, gente, com esse negócio aqui eu enfrento qualquer coisa. E eu acordei de manhã com uma autoconfiança muito forte de que eu não precisava me preocupar com pressão holopensênica. Tipo assim, não te preocupa que o negócio tem estofo e tem coisa para... Tem equipamento, se precisar de equipamento. E aí aquilo passou e as coisas que mais estavam me atormentando foi uma a uma foram sendo resolvidas e o negócio acalmou. Entende? Então, essa coisa do equipamento extrafísico e o processo da ProEx é tudo meio. Aquilo vai aparecer, a gente só não pode medrar. Tá? Eu acho que quem estiver à frente de um trabalho desse tem que tentar sempre estar muito conectado com os amparadores. E não usar medo, porque o medo é uma matéria-prima que é usada para nos paralisar. E se a gente parou uma vez, aí você deu o recado. A tendência é usar esse mesmo medo para começar a travar aquilo que precisa ser feito. E o seu currículo mostra que você não medrou nessa. Foram 3 campos, a Cognópolis aqui, enfim, né? É um currículo de respeito, né, gente, aqui entre nós. Ainda Curitiba, na Parafatologia, página 2, na última linha, ele pergunta se você poderia explicar um pouco mais ou comentar sobre como funciona a geopolítica desassediadora, que é um verbete do professor Valdo, né? Isso. A geopolítica desassediadora, vou dar um exemplo. Esses dias a gente estava aqui no PAP, a Sinvex tem, né, o programa Sinvex Presente, que fica aqui no CAEC, na frente da recepção. Aí tinha um dia eu estava ali com ele, sentado, né, tranquilo, vendo, entra gente, sai gente. E aí eu disse, gente, que energia que tem esse CAEC. Não é possível, cara, o negócio, sabe, a limpeza extrafísica, é o balneário, né? Isso aqui é o balneário energético. Isso tem a ver com a geopolítica desassediadora. Quantos anos foram necessários para que isso se instalasse dessa forma, né? Então, a geopolítica é porque você tem território e tá certo? E aí você começa a desassediar determinados locais e isso vai expandindo. Uma vez o professor Valdo falou, a nossa saia energética, a bolha, está chegando na Felipe Vancher. Isso deve ter sido em 98, 99. Entende? Então, aonde que já está esse negócio? Aonde que a esfera de ação do Holopensene, da Cognópolis, já está conseguindo blindar esse perímetro? Isso é uma pergunta para a gente pensar. Na Sinvexes, aí é uma leitura minha, eu já percebo, por exemplo, que a sede, o CAS, que é o Centro de Apoio do Serenário, o próprio Serenário, as casas onde a gente está, nós fizemos uma cerca viva agora, a gente começa a ter bolhas dessa blindagem.
Entende? Esses dias eu estava lá na Sinvex, numa reunião, e aí eu lembrei do Holopensene aqui, que eu percebi do CAEC, porque é aquele momento que você abstrai e sente, né, a energia e tal. Eu pensei, gente, aqui já está parecido. O campo, você começa no processo de reurbanização, daqui a pouco essas bolhas vão integrar tudo. E lá na Sinvex é um processo que está acontecendo. Então, na OIC, provavelmente a sede, a edificação deles, onde eles fazem a consciencioterapia, as moradias, são bolhas, que ali, quando você entra, há uma probabilidade enorme de você ser desassediado. Principalmente se for um visitante, né? Porque ele vai chegar ali, vai acontecer alguma coisa, ele vai perceber, nossa, o que vocês fazem aqui? Aqui é diferente? Essa é a leitura que às vezes o leigo faz ao entrar nessas bolhas, né, nesse Holopensene, que explica essa questão da geopolítica desassediadora. Você falou da Philippe Vancher, já várias pessoas que chegam visitando, ou né, voluntários que nunca vieram, referem isso, que já sentem a mudança a partir de uma etapa da Philippe Vancher. Exatamente. Interessante, né? Aí você imagina o dia que a gente construiu o pórtico da Cognópolis. Isso. Aí nós vamos carimbar esse negócio, porque a pessoa vai chamar a atenção. Não é, Alexandre? Tem um parapórtico. Eu imagino lá, que deva ter uma, né? Porque a gente já sente quando passa, né, por ele. Alexandre, muito obrigado. Olha, a gente praticamente conseguiu atender todas as perguntas, e aí os tertulianos também participaram. E estamos esperando por esse livro, porque né, a gente vê que tem muita coisa para contar e mais verbetes também sobre essa temática, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Obrigada a vocês, tertulianos, teletertulianos, paratertulianos, o João pela equipe da Enciclosapiens, a nossa equipe aqui do Tertuliário, e vamos aos nossos convites de hoje. Hoje tivemos 24 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 19 perguntas online. A seguir, teremos os seguintes convites. Luana Ram, com Invex Ginossomática. Antônio Fontinelli, com Curso Teática da Conscienciometria. Marta Ribeiro, com 40 manobras energéticas. E João Melo, com Programa Verbetografia EAD. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar do curso Invexis Ginossomática, que vai ser um curso que vai expandir a visão e reflexão da Invexis e do próprio ginossoma enquanto uma ferramenta pró-evolutiva. Então você, mulher, voluntária da Conscienciologia, que se interessa pela questão da Invexis e pelo sobrepairamento dos aspectos psicossomáticos a partir do desenvolvimento da mental somática, esperamos vocês lá. No dias 18 e 19 de abril desse mesmo ano, o contato para participar do evento pode ser feito através do telefone 45-9997-5975. Vou repetir, 45-9997-5975, com um 9 a mais na frente. Ou pelo e-mail contato@asinvexis.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer a divulgação dos cursos da Consciência. Hoje, precisamente, vai ser o curso Teáticas da Conscienciometria Interassistencial, né, da Consciência. Tá? As inscrições estão abertas. Esse curso dá início dia 21/4 deste ano. Né? O horário vai ser de 15 a 17 horas, 15 a 17h30, sempre às terças-feiras, né? É um curso de 7 meses, a apostila será fornecida no momento da primeira aula, tá certo? Quem tiver interesse nesse curso, pode entrar em contato com a secretaria através do WhatsApp 9994 1460. São 4 noves em seguida, tá? 9994 41 460. Muito obrigado a todos e até lá. Boa tarde. Nos dias 6, 7 e 8 de março, o próximo fim de semana, teremos o curso 40 Manobras Energéticas do professor Mário Oliveira, em Porto Alegre, no Hotel Plaza, São Rafael, Rua Alberto Bins, número 514, Centro. É um curso prático, sem pré-requisito, com 3 dias de trabalho com as energias e aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Mais informações pelo celular
51 99775 6295. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu vim divulgar o curso o programa Verbetografia EAD, que se inicia na quinta-feira que vem, dia 5 de março. Esse curso ele tem a duração de 13 semanas e 48 horas aula. Nas quintas-feiras, todas as quintas, ocorrem as aulas online Tira Dúvidas, das 19h30 às 21h30. E as aulas vídeo, né, com todas as explicações a respeito de todas as sessões dos verbetes e textos disponíveis para estudo, eles ficam na plataforma Moodle, onde o aluno pode assistir e baixar os textos. Maiores informações para o programa que começa na quinta-feira, dia 5, podem ser obtidas pelo e-mail verbetografia@enciclosapiens.org, contato@enciclosapiens.org. As inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-2102 1499 e também pelo e-mail caec@caec.org. Então você que tem dificuldade, quer fazer o seu verbete, mas desconhece a tecnologia, a metodologia para fazer o seu verbete, uma grande oportunidade através do programa Verbetografia EAD, que se inicia agora, quinta-feira que vem, no dia 5 de março. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Pseudotimização, da especialidade Rotinologia, com o professor veterano Rodrigo Marchioli. Boa tarde a todos e até amanhã.